Aprendizagem com as provações. Conheceremos hoje a justificativa número 62, para que as provações existam. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos dar a oportunidade de sermos como Ele, generosos, nobres e caridosos. Há muitas pessoas e organizações que precisam da nossa ajuda financeira e material. Todos temos condições de ajudar, seja com pouco ou com muito. Quando nos recusamos a compartilhar nossos bens com os carentes, estamos em desaprovação. Versículo bíblico pertinente a este tema. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mateus 19:21. Quando falamos ou ouvimos falar em provações, imediatamente pensamos em sofrimentos, aflições, dores. Mas há provas pelas quais passamos que não trazem angústias, pelo menos teoricamente. Como já analisamos antes, condições favoráveis e de prosperidade também são situações probantes, ou seja, o Senhor pode permitir nosso enriquecimento por várias razões. Para nos abençoar, retribuindo-nos em função da nossa fidelidade a Ele. Para nos munir de recursos que serão necessários em alguma ocasião de dificuldades futuras que virão. Também para que possamos manter trabalhadores e famílias em algum tipo de empreendimento. Ou ainda para cumprir promessas feitas no passado, a servos fiéis, como Abraão, por exemplo. Israel recebeu muitas riquezas ao entrar na terra da promessa. Ainda para punir pessoas, comunidades ou até mesmo nações que recusam-se a reconhecê-lo como Deus Supremo. O povo de Israel saiu do Egito depois de receber riquíssimos despojos daquele povo. Também para testar nossa fé nele, da perspectiva de que o Senhor deve ser nosso sócio majoritário, sempre. Ou ainda para testar nossa fidelidade e nosso zelo enquanto mordomos dos seus bens, já que tudo pertence ao Senhor e não a nós mesmos. E também para que possamos dar um excelente testemunho de que reconhecemos ao Senhor como único Deus e para mostrar a outras pessoas prósperas que também podem seguir esse exemplo. Enfim, há diversas razões para que sejamos abençoados com bens e riquezas, mas há também outras razões muito especiais. Vejamos algumas. Para que o Senhor e nós mesmos possamos ver até onde vai o nosso amor por Ele e pelos nossos semelhantes. Para que saibamos o quanto estamos dispostos a compartilhar e ajudar o próximo. Para que seja revelado nosso interesse de colocar a Deus em primeiro lugar em nossa vida ou não. Para que possamos demonstrar nosso nível de adoração sincera a Ele, ou se tornamos nossas riquezas em ídolos a serem adorados por nós. Riqueza implica em poder. O poder é contagiante e acaba dominando a maioria das pessoas que o conquistam, de forma a levá-las a buscar sempre mais e a querer mantê-lo a qualquer custo. Se não formos humildes o suficiente para aceitar que o próprio Deus nos conduza com nossos bens materiais, é melhor não enriquecer, pois tudo isso passará, e no momento de prestarmos contas diante dele, o que poderemos argumentar para justificar nossas escolhas erradas em relação à prosperidade? Algumas experiências bíblicas reforçam bastante esse conceito de que é perigoso abraçar-se ardentemente às riquezas sem estar sob o controle de Deus na vida, sem suas orientações e conselhos, vivendo de forma independente dele. Fatalmente essa pessoa cairá em um precipício muito profundo, ficando quase impossível recuperar-se. Experiência 1. A nação de Israel não conseguiu vencer as tentações e sua prova sobre a imensa prosperidade com a qual o Senhor a abençoou. Tornou-se um povo duro de coração, arrogante, violento, corrupto
idólatra e apóstata. Quando Jesus Cristo viveu entre eles, há 2000 anos, deparou-se com uma situação deplorável em termos de temor do Senhor, amor a Deus sobre todas as coisas e amor aos semelhantes como a si mesmos. Não havia amor. Pela extensa prosperidade com que foi agraciada, a nação deveria ser um exemplo para outros povos e atraí-los para que conhecessem o Deus de Israel, que tantas coisas maravilhosas operava por seu povo e que de tantas riquezas, saúde e inteligência os coroava. Isto tudo veio para Israel, mas tornou-se para eles uma maldição, já que colocaram toda essa fartura como o Deus da sua existência. Pobres, viúvas, órfãos, doentes, deficientes, etc., eram todos rechaçados pela sociedade mais próspera, sendo que esta ainda os acusava de sofrerem por estarem sob o juízo divino. Os mais ricos e poderosos roubavam os mais humildes, exploravam os mais frágeis. A própria traição de Jesus por Judas foi um ato de corrupção do sumo sacerdote e de seus colegas, envolvendo 30 moedas de prata. Como nação eleita, Israel perdeu sua primazia justamente por envolver-se demais com o mundo e suas riquezas, esquecendo-se do que realmente significa servir a Deus. Experiência 2. Outra ocasião em que Jesus referiu-se ao perigo do apego excessivo ao dinheiro, sem nos dedicarmos à beneficência, é a parábola do homem chamado louco. Ele era muito rico e seus campos produziram em excesso naquele ano. Ao invés de pensar no sofrimento de tantas pessoas carentes, decidiu demolir os celeiros atuais e construir celeiros maiores para recolher sua grande safra. Pensou em si mesmo, tendo ignorado as orientações divinas de ajudarmos aos outros sempre. Fez da sua riqueza um ídolo e fechou-se em si mesmo para sua perdição. Terceira experiência. Jesus ainda toca nesse assunto quando propõe a parábola do filho pródigo. Há riquezas envolvidas nessa história também. O jovem apegou-se à sua parte da herança e partiu para viver a sua vida. Desconsiderou o sofrimento do pai e dos demais familiares, ignorou as dores das pessoas menos favorecidas e foi viver dissolutamente, esbanjando consigo mesmo toda a sua riqueza. Depois de aprender a lição do que é viver sem Deus no coração, ele se arrependeu e decidiu voltar para casa, onde foi recebido como se nunca houvesse ofendido ao seu pai. Quarta experiência. Também no caso do jovem rico, em que Jesus orientou o moço a vender suas propriedades, repartir com os pobres e segui-lo, o assunto do perigo em apegar-se excessivamente às riquezas entra em cena novamente. O moço era um religioso exemplar. Ele guardava toda a lei desde a infância, mas Jesus soube que em seu coração não havia espaço para Deus, pois o mesmo estava totalmente ocupado com a idolatria das riquezas. Jesus, demonstrando sua preocupação com esse tipo de pessoa, alertou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o céu. Marcos 10, 25. Quinta experiência. Quando Ananias e Safira retiveram parte da receita obtida com a venda dos seus bens, estavam dizendo que escolheram servir a Deus e a Mamon, ou seja, às riquezas, ao mesmo tempo. Isto é impossível. Receberam uma punição severa e exemplar. Sim, possuir riquezas também pode ser considerado um meio de provação utilizado pelo Senhor para ver até onde a pessoa irá na luta da ganância versus o desprendimento, da bondade versus o egoísmo, da adoração ao Senhor versus a idolatria das riquezas. O Senhor sempre manifestou grande interesse em alertar as pessoas mais abastadas dos perigos que estavam correndo, principalmente pelo fato de não decidirem por compartilhar suas bênçãos com os pobres e desprovidos,
e também pelo grande perigo de tornar essas coisas um ídolo na vida. O caso é tão sério que até mesmo na cena do juízo final, Jesus referiu-se a esse grande problema. Disse ele que muitas pessoas naquele dia terão perdido a vida eterna por ter desconsiderado que ele estava com fome, nu, adoecido e preso, e ninguém o ajudou. Ao ser indagado pelos condenados quando foi que o desprezaram nessas condições de necessidade, ele dirá: quando não o fizestes a um desses meus pequeninos, os pobres, os órfãos, as viúvas, etc., a mim não o fizestes. Mateus 25:45. Não há argumento suficiente para explicar e muito menos para justificar a não generosidade e a não prática da caridade. O próprio Deus não hesitou em nos dar a maior das suas dádivas, para nos socorrer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deixar de contribuir com a diminuição do sofrimento de pessoas carentes implica em viver na condição de reprovação perante o Senhor. Esse mundo, que foi sequestrado pelo inimigo de Deus e de todos nós, é o mundo da miséria, da fome, das doenças e da indiferença. Demonstremos o real amor por nossos semelhantes, praticando a beneficência. Parece que as pessoas mais abastadas e que se recusam a abrir mão de parte das suas posses em prol dos menos favorecidos não entendem que elas são agraciadas com bens em quantidade que está acima das próprias necessidades, para que sejam agentes de Deus, operando neste mundo com o fim de minimizar a dor de outras pessoas, famílias e até mesmo comunidades inteiras. É claro que suas posses significam também o fruto de muito trabalho e dedicação, de muitos esforços gigantescos para que as riquezas fossem sendo acumuladas, mas isto não diminui a responsabilidade dessas pessoas quanto ao repartir, ajudar, socorrer. Uma pérola de esperança para você. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Salmo 145, 8. Não deixe de compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal. Vamos juntos propagar a palavra de Deus.